Dazai era um fracassado depressivo cuja única alegria na vida era sua esposa gótica. Mas tudo muda quando ele é subitamente transportado para outro mundo com poderes apelões, que ele usa para detonar quem tentar impedi-lo de reencontrar sua amada. A história começa de forma bem deprê, com Dazai e sua amada, Satin, decidindo tirar a própria vida e dar um salto mortal juntos num rio. Pouco antes de pular, eles amarram uma fita vermelha nos braços, prometendo ficar juntos na vida após a morte. Mas, de repente, um caminhão surge do nada e os atropela. No instante seguinte, Dazai acorda em outro mundo, e é recebido por uma linda bispa chamada Annette, que diz guiar as pessoas que chegam ali. Ela lhe mostra o mundo de fantasia onde ele está, cheio de dragões e nerds barbudos e feios, tipo vocês, fracassados que estão assistindo. No meio da explicação, Dazai toma veneno para dar um fim na própria vida, forçando Annette a usar um feitiço de desintoxicação para salvá-lo. Ela insiste que ele foi escolhido para ser um herói e derrotar o Lorde das Trevas, o que confunde Dazai, que pede explicações. Annette diz que o caminhão que o atropelou foi enviado por eles para salvar pessoas infelizes e dar-lhes uma chance de recomeçar, provando que o caminhão do Isekai é real. No entanto, em vez de ser grato, Dazai fica puto com Annette, dizendo que ela o roubou do momento mais feliz de sua vida, sua morte ao lado de sua amada. Ao ouvir isso, Annette fica chocada com o quão miserável ele é, e está convencida de que ele mudará de ideia ao ver seus poderes apelões. Mas, para sua surpresa, Dazai não só não tem habilidades, como é mais fraco que a desculpa do pai que foi comprar cigarro. Então Annette pede desculpas a Dazai, dizendo que foi um erro invocá-lo e que ele não se encaixa neste mundo. Ela pede para ele ficar com ela para evitar o perigoso mundo lá fora, mas ele ignora e vai embora, dizendo que só quer um bom lugar para morrer. Enquanto ele se afasta, Annette percebe que, ao contrário dos outros Isekai antes dele, Dazai não é arrogante nem pretensioso, o que a faz se apaixonar novamente pelo trabalho, deixando-a com saudades dele. Lá fora, Dazai está vagando, procurando um lugar para morrer, quando avista uma mulher fera com seios fartos prestes a morrer por uma árvore da morte. Ao vê-lo, a garota implora para que ele a salve antes que a árvore use seus galhos e a penetre onde ela não quer ser penetrada. Mas Dazai, pateticamente, acaba amarrado pelo pescoço e simplesmente desiste, pronto para morrer. De repente, o galho que o estrangula começa a apodrecer e a árvore inteira morre, libertando Dazai e a garota. Vendo isso, a garota assume que Dazai esconde sua verdadeira força e o convida para ir à casa dela como agradecimento por salvá-la. Ela pega a mão de Dazai e, nesse momento, ele vê a fita vermelha em seu pulso e se lembra da promessa que fez com sua amada de morrerem juntos. Com isso, ele encontra uma nova razão para viver: encontrar Satin para que possam morrer juntos, como planejado. Momentos depois, ele retorna a Annette com Tama ao seu lado, e Annette fica com ciúmes ao vê-lo já com outra mulher. Dazai então pergunta a Annette sobre o paradeiro de Sakin, e Annette não sabe, mas decide se juntar a ele na busca por sua amada. Na jornada, Annette e Tama discutem sobre quem deve acompanhar Dazai, e Tama logo percebe que Annette tem sentimentos por ele, o que ela não consegue negar. Dazai avista um caixão e decide dormir lá dentro, dizendo às garotas para acordá-lo na próxima cidade, deixando-as arrastá-lo. Após horas de viagem, Tama se irrita e chama Dazai para sair. Mas como ele não responde, ela se preocupa que ele possa estar morto. Annette, porém, verifica e diz que ele está apenas descansando, esperando tranquilamente reencontrar a esposa. Ao chegarem à cidade de Roth, as garotas abrem o caixão e quando Dazai surge, ele olha em volta maravilhado com o mundo. Então, Annette o leva para conhecer o rei de Roth, Rei Thomas, e sua filha, a princesa Charlotte. Como boas-vindas, o rei lhes oferece quartos no castelo, mas pede que, como recompensa, Dazai conte algumas de suas histórias de viagem. Dazai se oferece para contar ao rei como é dormir num caixão, mas o rei se assusta, pensando que é uma ameaça. Annette rapidamente muda de assunto e fala da princesa Charlotte, e o rei os informa que Charlotte vai se casar em breve. De repente, o rei tem a brilhante ideia de pedir conselhos sobre quem sua filha deveria desposar: Gomes, o valente guerreiro, ou Otto, o trovador errante do amor. Como o rei quer se aposentar e escolher entre eles o próximo rei, na hora de decidir, Dazai simplesmente manda o rei ir pastar, afirmando que ele é um rei tolo por sequer fazer essa pergunta a viajantes aleatórios. Isso choca o rei, e as garotas rapidamente se desculpam por Dazai, dizendo que ele é de outro mundo, o que o rei perdoa. Naquela noite, sem conseguir dormir, Annette pergunta a Dazai quem é Satin. Mas antes que ele responda, ela nota um rabo debaixo do cobertor e expõe Tama. Annette repreende Tama por tentar dormir perto do amiguinho dele, enquanto Tama simplesmente acha que Annette está com ciúmes.
Enquanto as duas garotas discutem, Dazai sai do quarto em busca de paz e sossego. Lá fora, ele encontra a princesa Charlotte observando a vista, pensativa, e decide se juntar a ela para admirar o belo lago, que, segundo ele, o faz querer se afogar ali. Ao ouvir isso, Charlotte pergunta se a vida dele é tão cheia de problemas que o faz querer morrer, mas Dazai lhe diz que a vida dela é mais problemática que a dele neste momento. Isso faz Charlotte refletir sobre sua situação, e ela desabafa com Dazai, dizendo que não sabe com quem casar. Gomes, o guerreiro forte que acabou de chegar, ou Otto, seu amigo de infância, que sempre a animava com sua música. Respondendo a ela, Dazai diz que sua vida foi tão cheia de problemas que ele quase tirou a própria vida várias vezes, mas nunca pediu a ninguém para lhe dizer como viver. Ao ouvir isso, Charlotte abre os olhos e toma sua decisão. Na manhã seguinte, Dazai e as garotas são chamados para se encontrar com o rei e a princesa Charlotte. O rei os informa que sua filha tomou uma decisão e precisa de Dazai e dos outros como testemunhas de quem ela escolherá como marido. O rei diz a Charlotte para ficar na frente do homem que ela quer como marido, e enquanto todos suspeitam que será Otto ou Gomes, ela se posiciona diante de Dazai e anuncia que quer morrer ao lado dele. Isso choca a todos, a ponto de Annette desmaiar. Charlotte explica que Otto, embora a animasse com sua música, só se interessa em tocar e não em cortejá-la. Já Gomes, na opinião de Charlotte, cheira a cocô de cachorro, e ela se recusa a casar com ele. O rei rapidamente repreende Charlotte por não escolher um marido, mas ela rebate, chamando o próprio pai de tolo por querer casá-la sem perguntar sua opinião. Ela afirma que não quer se casar e que ninguém neste mundo se importava com seus sentimentos, exceto Dazai. De repente, Gomes tira a máscara, ofendido por ser chamado de fedorento, e revela ser uma quimera enviada pelo Lorde das Trevas para tomar o trono. No entanto, após falhar em sua missão, ele decide simplesmente massacrar e brutalizar todos para agradar o Lorde das Trevas. Enquanto os guardas tentam deter Gomes, Tama tenta acordar Annette, mas vendo que ela se recusa a abrir os olhos, Tama decide tomar as rédeas da situação. Ela não perde tempo e parte para cima da quimera, usando sua velocidade para superar a fera. Mas apesar de seus melhores esforços com ataques felinos, Gomes a domina completamente. Ele então prepara outro ataque para acabar com Tama. Mas antes que ele a finalize, Dazai interrompe a luta e diz a Gomes para matar ele e Charlotte primeiro. Ele afirma que ele e Charlotte decidiram morrer juntos, então quer que Gomes pare de perder tempo e tire a vida deles primeiro, antes dos outros. Ele diz a Gomes que isso é apenas um favor. E enquanto o rei e Tama imploravam para Dazai parar com essa loucura, ele se recusa a ceder. Ouvindo o pedido, Gomes ri e aceita, afirmando que após a morte dele e de Charlotte, ele queimará o reino e massacrará todos lá dentro. Dazai diz que não importa, já que vão morrer de qualquer jeito, mas Charlotte começa a ter dúvidas. Nesse momento, Gomes avança contra eles, com os chifres prontos para perfurar seus corpos. Mas antes que ele os alcance, Charlotte começa a chorar, dizendo que não quer morrer antes de proteger seu reino. Finalmente, ouvindo o que ela realmente quer, Dazai a empurra para fora do perigo, deixando apenas ele na linha de fogo. Mas de repente, Annette acorda e usa sua magia para criar um escudo que protege Dazai, destruindo completamente os chifres de Gomes. Isso abre uma brecha para um ataque, e Tama não perde tempo para aproveitar a chance. Ela carrega um ataque chamado Golpe do Gato Selvagem e arremessa Gomes para fora do castelo, direto nas águas. Tama e Annette se agradecem por se salvarem, e o rei implora o perdão de Charlotte por quase casá-la sem considerar seus sentimentos. Charlotte perdoa totalmente as ações do pai e o abraça para abrir um novo capítulo em seu reino. Depois, Charlotte ascende ao trono como a nova rainha, prometendo proteger o reino. Enquanto isso, Dazai e as garotas estão de volta à estrada, e embora as garotas se preocupem com os desafios de Charlotte como rainha, Dazai as assegura de que ela ficará bem, pois essa é a vida que ela escolheu. Alguns dias depois, a turma faz uma pausa, após dias de viagem, rumo à cidade natal de Tama. E quando Annette oferece a Dazai um pouco da ração de pão, ele pergunta se ela tem tofu, como um verdadeiro gado. Ela anota e promete ter tofu na próxima cidade. Tama pergunta a Annette a que distância estão de sua cidade natal, e Annette diz que estão bem perto, mas que precisarão visitar alguns templos primeiro no caminho. Quando Tama pergunta o porquê, Annette explica que ao contrário dos Isekai normais, Dazai não quer derrotar o Lorde das Trevas, mas sim encontrar Satin. Então, eles precisarão visitar outros 4 templos de invocação para descobrir qual deles invocou Satin para este mundo. Ao ouvir isso, Tama percebe que se tiverem azar, terão que viajar o mundo todo para os 4 templos só para encontrar Sakin, e chama Annette de louca por querer fazer isso.
No entanto, Annette diz que no fundo não quer ver Dazai lutar contra o Lorde das Trevas, sabendo que isso poderia custar-lhe a vida. E Tama provoca Annette por isso, dizendo que ela está completamente apaixonada por Dazai. Annette rapidamente ignora e diz que está fazendo isso porque Dazai a ajudou a redescobrir a luz e a paixão de seu trabalho. Vendo sua determinação, Tama concorda em continuar viajando com eles até chegarem à sua cidade natal. Mas então, Tama levanta a questão de que sacerdotisas como Annette teriam problemas para entrar em outro templo, sabendo que ela abandonou o que servia. Annette tranquiliza Tama, dizendo que já enviou um familiar para entregar sua carta de demissão à chefia. E que o sacerdote-chefe do templo para onde vão é um bom amigo dela. De repente, Dazai surge do caixão com uma criatura parecida com um morcego mordiscando sua cabeça, e Annette rapidamente a afasta, reconhecendo-a como o familiar que enviou com a carta de demissão. De repente, a pequena fera vomita a carta de demissão, e Annette percebe que esse pestinha não entregou a carta direito, arrependendo-se imediatamente de ter confiado nele. Dazai, porém, elogia o pequeno camarada pelo esforço e até o nomeia Melos, o que a criaturinha aprecia. Depois disso, Dazai volta para seu caixão, mas Melos de repente começa a fazer um alvoroço na área, confundindo as garotas. Antes que pudessem processar, um dragão gigantesco e vermelho despenca bem na frente delas, aterrorizando-as de morte. Ao perceberem que o monstro mais poderoso do mundo está à sua frente, elas congelam sem saber o que fazer, até que uma pequena maga chamada Waedalia surge por trás delas e acalma o dragão sem esforço, usando línguas que nem a Torre de Babel criou. Quando Waedalia nota o caixão, ela dá às garotas condolências pela perda de um amigo e as aconselha a fugir. No entanto, Dazai surge, e quando as garotas explicam que ele é um Isekai com fetiche pela morte, Waedalia muda de tom e se torna hostil. Ela libera um devastador feixe de magia negra que Annette mal consegue bloquear com sua barreira. Em seguida, ela prende Annette e Tama no lugar com uma habilidade de aumento de gravidade, permitindo que ela volte sua atenção total para acabar com Dazai. Enquanto Annette luta contra a pressão, ela nota a marca no peito de Waedalia e percebe a terrível verdade. Waedalia é o Lorde das Trevas que Dazai foi invocado para derrotar. Annette o avisa desesperadamente para ficar para trás, mas Dazai avança e diz a Waedalia que o assunto é estritamente com ele, não com as garotas. Ele se entrega para Waedalia o matar, e sem hesitar, ela atravessa o peito dele com os braços, garantindo que ele sangre até a morte. Mas enquanto ela se afasta do massacre que causou, Dazai se levanta novamente, o que a choca. Com sangue jorrando de sua ferida, Dazai caminha calmamente em sua direção e pergunta o que realmente alimenta seu ódio. Quando Dazai agarra o rosto dela, ela sente uma poderosa sensação a invadir. Então, ela rapidamente escapa montando o dragão, questionando quem Dazai realmente é e deixa Dazai e os outros para morrerem. Escondido de tudo isso, Melos carrega o grupo para um templo próximo, supervisionado por outra elfa, como Annette, chamada Isha, que age rapidamente para salvar Dazai e as garotas. Dias depois, Dazai e os outros se recuperam totalmente, e o idiota que ama a morte começa o dia consumindo veneno só para chegar o mais perto possível dela. Enquanto isso, Isha e Annette conversam, e Annette pergunta a Isha se ela conhece outro Isekai chamado Satin, mas Isha diz que não. Então Isha exige saber por que Annette abandonou seu posto para viajar com um Isekai, ciente de que pessoas como ele são monstros egoístas que abusam de seus poderes. Nesse exato momento, um Isekai feioso prova o ponto de Isha fazendo um rap sobre sua habilidade de gerar dinheiro infinito e oferecendo riquezas às garotas para se divertirem com ele. Isha responde comendo as moedas de ouro na cara dele e o cara sai correndo. Annette instintivamente defende Dazai de ser pintado como um Isekai arrogante e até revela a Isha que Dazai quase viu os portões do céu protegendo-os do Lorde das Trevas. Isha fica chocada ao ouvir isso e informa Annette que o Lorde das Trevas já foi derrotado por outro Isekai 7 dias atrás. Após essa revelação, Annette imediatamente discute o assunto com Dazai e Tama. E enquanto Tama está radiante, Annette argumenta que não faz sentido Dazai ter chegado um dia inteiro após a derrota do Lorde Demônio. Mais tarde, o grupo vai às compras, e Annette veste Dazai com uma armadura enorme, encantada com feitiços que desviam magia para mantê-lo seguro, sem querer que ele sofra mais danos. As garotas saem para comprar, e em sua ausência, Isha passa e conversa com Dazai. Ela exige que ele se afaste de Annette, expulsando-a de seu grupo, mas Dazai calmamente a lembra que Annette é capaz de fazer suas próprias escolhas e não é um pássaro preso numa gaiola. De repente, o Isekai Rapper, Kotaro, desfila com outro Isekai, Suzuki, que chega montado num lobo.
Suzuki marcha até a praça da cidade e anuncia a derrota do Lorde das Trevas, que agora traz paz ao mundo. Todos se alegram com a notícia, mas então Suzuki declara que, como seus salvadores, os Isekai agora assumirão o controle e serão os governantes do mundo. Ele diz que quer controlar a cidade como seu novo governante, e isso causa medo nas pessoas. De repente, Kotaro aponta para a Net e diz a Suzuki que ela é a vadiazinha que o atacou no dia anterior. A Net tenta se explicar, mas Suzuki a acusa de atacar um Isekai e usa seu poder nela. Ao acariciar sua cabeça, ele ativa sua habilidade de Pet, e a consciência de Annette é selada numa prisão mental, forçando seu corpo a obedecê-lo completamente. Kotaro imediatamente bajula Suzuki no local, mas Tama avança, agarrando Kotaro e exigindo saber o que fizeram com Annette. Kotaro explica que Annette agora não passa de um animal de estimação obediente de Suzuki. Enfurecida, Tama tenta atacá-lo apenas para Suzuki usar a mesma habilidade nela, congelando sua vontade também. Esha então confronta o tirano e diz que ele deveria esquecer seu plano de governar a cidade, pois seu povo jamais se submeteria a ele. Sentindo-se desafiado, Suzuki ordena seus pets e anuncia a Esha que estabelecerá seu castelo dentro da igreja dela. Em minutos, chamas consomem a cidade inteira enquanto os lobos devastam cada rua. Em meio ao caos, Tama ataca Dazai e desesperadamente arranha sua armadura tentando atingi-lo. Mas quando ela consegue destruir a armadura, o capacete dela se projeta e a deixa inconsciente. Como de costume, Dazai para avaliar a situação com calma e decide colocar Tama dentro de um barril não utilizado, bem quando Esha atravessa a parede ao lado dele. Irritada, ela desabafa furiosamente sobre como Suzuki era um Zé Ninguém patético e sem força de vontade antes de ser invocado para este mundo. Mas Dazai começa a escrever em seu livro ao ouvir isso, dizendo que agora está fascinado por Suzuki. Quando Esha o questiona, ele explica que Suzuki é o assunto perfeito para seu livro, pois quer escrever sobre o fracassado que se corrompe pelo poder, e pergunta a Esha onde Suzuki está agora. Esha tenta avisá-lo sobre confrontar um tirano superpoderoso, já que Dazai não tem poderes. Mas Dazai segue direto para a igreja mesmo assim para confrontar Suzuki. Antes de entrar, ele piora ainda mais suas chances esvaziando uma garrafa inteira de veneno em seu sistema. Lá dentro, ele pede educadamente um momento a Suzuki para continuar escrevendo sobre sua queda em desgraça. Kotaro pergunta se ele está tentando imortalizar o triunfo de Suzuki como um conto lendário. Mas Dazai esclarece que é mais como um documentário que explora o que acontece quando um capacho experimenta o poder pela primeira vez. Furioso, Suzuki ordena que seus lobos ataquem Dazai e Esha pula para lutar sozinha, sendo gradualmente forçada a recuar. Enquanto Dazai continua escrevendo como se nada perigoso estivesse acontecendo. Isso só alimenta a raiva de Suzuki, levando-o a ordenar que os lobos aniquilem os dois. Bolas de fogo chovem, mas o capacete que antes nocauteou Tama desvia cada explosão de volta para Suzuki. Do capacete, Melo surge, e Dazai o agradece pela ajuda. Mas Suzuki intensifica, liberando seu lobo guardião de elite. A fera avança em Dazai e arranca um pedaço de seu ombro, mas de repente murcha e morre instantaneamente devido ao veneno avassalador que satura seu corpo. Em pânico, Kotaro foge da cena, enquanto Esha dá a Suzuki uma última chance de recuar. Ainda arrogante, Suzuki envia Annette atrás deles e lhe entrega sua lâmina. Quando Annette ataca, Isha bloqueia o primeiro golpe e pede a Dazai para recuar, sabendo que não podem enfrentá-la diretamente. Mas Dazai avança e pede a Isha para confiar em Annette, dizendo que ela não é tão fraca quanto Isha sempre pensou. Suzuki acredita piamente que com seu feitiço de estimação, Annette será sua escrava para sempre. Mas Dazai diz que Annette não é um pássaro em uma gaiola, e Suzuki não tem poder sobre ela. Ele caminha direto para a lâmina dela e pergunta calmamente se Annette é apenas uma escrava. Em resposta, Annette de repente agarra a faca com a mão livre e a afasta dele. Suzuki surta e ordena que ela termine o trabalho, mas Annette hesita, memórias da primeira vez que viu a expressão fria e inabalável de Dazai vêm à tona em sua mente. Com um suspiro agudo, ela se esfaqueia o suficiente para quebrar o controle de Suzuki antes de desabar nos braços de Dazai. Enquanto Isha corre para apoiar Annette, Suzuki começa a entrar em pânico, percebendo que sua habilidade superpoderosa não funciona mais. Dominado pelo medo e desespero, ele agarra a faca e a aponta para si mesmo, mas Dazai o impede e calmamente pede que ele compartilhe sua história para que possa terminar o livro. Tremendo, Suzuki finalmente se abre, descrevendo uma vida escolar miserável, cheia de bullying implacável que o faz sentir-se inútil e impotente. Com medo demais para mudar qualquer coisa sozinho, ele vive a vida como um boneco de pano até que o Truck-kun aparece e o transporta para este mundo, onde Isha explica suas habilidades e seu suposto papel como herói.
A princípio, Suzuki se sente exultante com seu novo poder, mas quando os homens-fera locais começam a zombar dele por ser um forasteiro, ele abraça a amargura que o consome e começa a abusar de suas habilidades para dominar os outros. Após contar sua história, Suzuki admite que continua sendo uma pessoa fraca que nunca se comprometeu de verdade com nada, nem mesmo com sua própria história de vilão. Então, Dazai termina um manuscrito e dele, um portal se abre de repente para Suzuki. Dazai comenta que, embora a história de Suzuki seja levemente interessante, está longe de ser uma obra-prima. Naquele momento, Suzuki é enviado de volta ao seu mundo original, e isso confunde as elfas sobre como isso aconteceu. Mas quando elas verificam os poderes de Dazai, descobrem que ele agora tem a poderosa habilidade de lutar contra outros mundanos, enviando-os de volta aos seus mundos. Naquele momento, todos os lobos voltam ao normal, e Tama sai do barril confusa sobre por que estava lá. Depois, Isha apresenta um caixão melhor para Dazai ficar durante a jornada, e ela puxa Annette para o lado para conversar. Ela avisa Annette que, pelo que viram, Dazai foi invocado para este mundo com um propósito ainda maior: confrontar e devolver outros mundanos aos seus mundos. Em vez de pedir para ela ficar, Isha deposita sua fé em Annette e lhe deseja boa sorte em sua nova missão. Então, antes de Dazai e os outros partirem, Isha pergunta se a descida de Suzuki ao mal se deve a ter recebido muito poder neste mundo, e se ele voltará a ser o perdedor de antes em seu mundo antigo. Dazai diz que não sabe, mas simplesmente afirma que o destino da história de Suzuki, se será uma obra-prima ou não, agora depende dele. Dias depois, enquanto Dazai e sua turma continuam a jornada, Isha vai ao templo central para uma reunião agendada com os outros bispos. Lá, ela encontra outro bispo elfo chamado Wolf, que está afogando suas mágoas na bebida e desabafa sobre a sorte de Isha em viver numa cidade cheia de furries fofinhos, ao contrário dele, que afirma ter que aturar a presença de anões irritantes todos os dias. Antes que Isha possa responder, outro bispo chamado Elton entra e imediatamente repreende Wolf, dizendo para ele não discriminar outras raças, especialmente porque Wolf é amplamente conhecido como o único elfo que se orgulha abertamente de ser um beberrão. Wolf retruca Elton, acusando-o de agir como se fosse moralmente superior. A discussão para abruptamente quando o Cardeal Miller entra na sala e ordena que Wolf se acalme para que a reunião possa começar oficialmente. Enquanto todos se acomodam em seus lugares, outra bispa elfa, Arya, entra atrasada e se desculpa apressadamente, tentando recompor-se. Uma vez sentada, ela se apresenta formalmente como a substituta de Annette e procede a entregar um relatório detalhado, descrevendo todos os desenvolvimentos recentes em sua região designada, todos pacíficos, com Charlotte como sua nova rainha. Então, Elton e Wolf apresentam seus próprios relatórios regionais, com ambas as regiões também em paz. Quando chega a vez de Isha, ela relata os eventos envolvendo Suzuki e garante ao conselho que a ameaça imediata foi contida. Após todos os relatórios, Miller explica que o verdadeiro motivo da reunião é determinar o próximo curso de ação após a derrota do Lorde Demônio. Ele anuncia que o Papa ordenou o selamento de todos os portais usados para invocar heróis de outro mundo. Essa revelação inicialmente anima a sala, pois significa que não terão mais que lidar com metidos à besta arrogantes como Suzuki ou Kotaro. No entanto, Miller rapidamente os adverte para não relaxarem ainda, revelando que os 7 heróis que derrotaram o Lorde Demônio tomaram controle de seu castelo e se declararam seus novos governantes. Miller acrescenta que esses heróis enviaram uma declaração formal ao Papa prometendo criar uma suposta utopia, conquistando à força todas as cidades e templos que permanecem fora de seu controle. Os bispos lutam para compreender como os próprios outros mundanos, que deveriam salvar seu mundo, se tornaram sua mais nova ameaça. Mas então Isha se lembra do momento em que Dazai despachou Suzuki de volta ao mundo original e começa a explicar a eles o que aconteceu. Todos ficam chocados ao ouvir isso, mas antes que Isha possa dizer mais, o próprio Papa aparece com uma aura e um estilo que só alguém como Pokelo teria, e os bispos imediatamente se ajoelham em reverência. Mas o Papa os dispensa, instruindo-os a pular as formalidades, pois ele também está ansioso para ouvir sobre Dazai. Enquanto isso, Dazai e sua equipe chegam a uma nova cidade, com Dazai ainda dormindo profundamente dentro de seu caixão. Enquanto procuram uma pousada para passar a noite, um garoto local chamado Nir de repente se aproxima deles e oferece conselhos úteis para a jornada. Alguns minutos depois, eles se sentam juntos e Nir propõe arranjar um herói invocado para atuar como guarda-costas e assistente pessoal pelo tempo que precisarem. A oferta os empolga até que Nir revela seu preço, que equivale ao custo de seus rins esquerdos. Enquanto Tama ignora a proposta, Annette imediatamente entrega o dinheiro sem hesitação. Vendo essa palhaçada, Tama questiona a decisão dela, perguntando por que ela entregaria uma quantia tão grande de forma tão imprudente. Em resposta, Nir tenta convencê-los com um discurso dramático, sugerindo que o companheiro falecido deles certamente estaria preocupado com a falta de proteção.
Naquele exato momento, Dazai acorda e calmamente o informa que está muito vivo. Chocado com sua própria lábia, Nier quase entra em pânico, mas rapidamente se recompõe, pega o dinheiro, promete encontrá-los na pousada mais tarde e sai correndo apressadamente. Várias horas depois, Annette retorna à pousada para esperar. Quando a estalajadeira pergunta se eles pretendem alugar um quarto, Annette explica que estão esperando por alguém chamado Nier. A mulher imediatamente pergunta se eles pagaram algo a ele. E depois que Annette explica como pagou uma quantia enorme a Nier, a mulher educadamente chama Annette de boba por cair em um golpe tão óbvio. A ficha de Annette cai de uma vez, jogando-a em um breve estado de choque, até que Tama intervém para ajudá-la a se acalmar. Quando Dazai pergunta como ela reconheceu o golpe tão facilmente, a estalajadeira explica que Nier tem aplicado o mesmo truque desde que apareceu na cidade, pois não tem pais ou modelos, o que o força a sobreviver apenas por meio da enganação. Enquanto isso, Nier segura sua espada enquanto se prepara para descansar, apenas para ser subitamente emboscado e arrastado para um galpão abandonado. 3 homens despejam o dinheiro que ele havia coletado e começam a dividi-lo entre si. Quando Nier ameaça chamar poderosos aliados heróis para retaliar, os homens revelam suas próprias habilidades e o ridicularizam por pensar que ele poderia simplesmente explorar os nomes de heróis para enganar viajantes. Enquanto o líder deles se prepara para usar um arco infundido com magia contra ele, Dazai intervém, redirecionando o ataque e acusando-os de serem a razão pela qual garotos como Nier desenvolvem uma fé cega em heróis. Um dos homens escaneia as habilidades de Dazai e fica horrorizado ao notar seu poder mágico aumentando rapidamente. Mesmo assim, eles tentam revidar até que Dazai calmamente os convida a testar sua determinação, o que os domina de medo e os faz fugir em pânico. Dazai então se vira para Nier e diz para ele preservar o olhar inocente que ainda paira em seus olhos antes de deixá-lo para trás. Na manhã seguinte, as garotas estão se preparando para continuar sua jornada em direção à terra natal de Tama, quando Nier reaparece de repente e oferece sua ajuda, levando Tama a exigir imediatamente um reembolso. Nier insiste que ainda pode honrar sua promessa agindo como o guerreiro destemido que alegou ser. Então Tama o força a arrastar o caixão de Dazai pelo resto da viagem. Quando finalmente vêm à terra natal de Tama, ela se gaba confiante de que sua reputação os fará entrar sem problemas, mas em vez disso são imediatamente cercados por um grande número de guardas armados. Termina com eles numa cela e Annette chorando, implorando para ser libertada. Nier começa a pensar que talvez Tama tenha cometido um crime de proporções épicas para receberem tal tratamento. Enquanto Annette continua em pânico, Dazai começa a fantasiar sobre como será executado, mas Nier se recusa a ficar parado e decide fazer algo. Ele avança e começa a arrombar a fechadura da cela. Observando isso, Dazai questiona por que Nier interromperia suas fantasias de um fim pacífico, levando Nier a exigir pelo menos um pouco de respeito por suas habilidades de arrombamento. Antes que a discussão pudesse ir mais longe, os guardas os pegam em flagrante e os levam embora. Eles são levados à sala do trono, onde um ministro com a aparência de cão peludo, Briar, os informa que após seus crimes, devem se preparar para serem executados. O rei Siberian complementa, declarando que eles sofrerão pelo crime de sequestrar sua filha. Annette imediatamente cai de joelhos, insistindo desesperadamente que não tem ideia do que ele está falando. Mas seus apelos são interrompidos quando Tama de repente entra na sala vestida como uma princesa, e calmamente afirma que todos ali são inocentes. Tama então explica tudo o que aconteceu desde o dia em que conheceu Dazai, e diz que os encontrou em sua jornada de autodescoberta. No entanto, mesmo depois de ouvir seu relato, o rei Siberian ainda se recusa a libertá-los, mas diz a Tama que os libertará sob uma condição. Ele revela que dará liberdade aos amigos de Tama se ela abraçar totalmente seu papel como princesa do reino, assim como sua mãe costumava ser e a responsabilidade que ela um dia carregou. Após uma longa pausa, uma decisão foi tomada. Tama aceita as condições e tristemente diz a Annette que este será o fim de suas aventuras juntas antes de sair da sala. Com o acordo de Tama, o rei Siberian liberta o grupo, e a primeira coisa que fazem é encontrar um restaurante local para comer. Nier imediatamente começa a pedir quase tudo do cardápio, forçando Annette a se esforçar para contê-lo. Ela também repreende Dazai por continuar a engolir pílulas como se fossem petiscos. Enquanto reflete sobre todas as coisas duras que disse a Tama no passado, a culpa a domina e ela reza silenciosamente para que nada disso termine em execução. Nesse momento, uma garçonete chamada Fawn chega para anotar o pedido e fica intrigada com a forma como Annette fala sobre Tama. Apresentando-se, Fawn explica que uma vez serviu Tama enquanto trabalhava no palácio. Ouvindo esse detalhe suculento, Dazai imediatamente pede a ela para compartilhar cada detalhe sobre a vida de Tama. Quando Annette o lembra que Tama é da realeza, ele dá de ombros, dizendo que isso não muda nada para ele. Com isso, Fawn concorda em contar o que sabe. Em outro lugar, Tama retorna ao seu quarto para descansar.
Enquanto olha pela janela, ela nota uma silhueta humana parada acima da sala do trono. Sua respiração engasga quando a boca de um monstro gigantesco de repente rasga o prédio. Siberian e seus cavaleiros correm para dentro e confrontam Kibara, um herói invocado que declara abertamente seu desejo de se banquetear com os Furies. Kibara afirma ser um dos heróis de outro mundo que derrotou o Rei Demônio, e ele exige que lhe deem um Fury mais fino e suculento para ele comer. Os cavaleiros atacam imediatamente, apenas para serem consumidos sem esforço. Kibara cospe o que resta e casualmente pede a Siberian que entregue as mulheres, observando que a carne delas seria mais tenra. Siberian remove sua armadura e jura fazer Kibara pagar por seus crimes. Divertido, Kibara libera as mandíbulas do monstro contra ele, mas Siberian desvia e contra-ataca com uma técnica de relâmpago. O ataque mal afeta Kibara, que explode em gargalhadas, vendo como o ataque foi patético. Siberian recua e se prepara para usar sua técnica suprema, mas Tama chega e reconhece Kibara como a figura que viu antes. Ela se oferece para lutar ao lado do pai, apenas para Siberian a calar, dizendo que ela nunca será seu irmão gêmeo, o Príncipe Leon. De volta ao restaurante, Fawn explica que Leon era a versão furry de Gojo, e estava a caminho de se tornar o maior guerreiro do reino antes que um deslizamento de terra ceifasse tanto a vida dele quanto a da mãe. Enquanto suas mortes mergulharam Siberian em desespero por anos, Tama estava de lado, esperando viver à altura do legado de Leon. Ela corta o cabelo e se dedica a ficar mais forte, mas essa escolha cria uma profunda fenda entre ela e Siberian, levando-a por fim a deixar o reino. De volta à sala do trono, Siberian avisa Tama para ficar para trás, mas ela o repreende para parar de subestimá-la, e se eleva no ar com determinação. Kibara envia as mandíbulas do monstro atrás dela, e Siberian a empurra para o lado, perdendo um braço no processo. Em vez de recuar, Tama tenta o mesmo movimento novamente, forçando Briard a nocauteá-la e fugir com ela. Kibara perde o interesse e comenta com desapontamento que estava ansioso para provar a carne dela. Quando Briard encontra Dazai e explica o que aconteceu, Kibara arromba a sala do trono e apresenta o ferido Siberian à cidade. Ele promete poupar o povo se oferecerem as melhores mulheres como tributo. Quando um homem se recusa, Kibara o devora na hora e declara a cidade inteira seu banquete pessoal. Os cidadãos tentam fugir apenas para descobrir demônios guardando todas as saídas. Enquanto o caos irrompe, Dazai finalmente para de cavalgar e pega a mão de Tama, dizendo a ela que este não é o momento de se render e que sua história não terminará em tragédia. Em seu sono, ela sonha com sua última conversa com a mãe, que lhe ensinou uma lição importante. Ela acorda na casa de Fawn e, ao correr para fora, encontra todos reunidos. Todos lhe explicaram como Kibara tem o rei e alguns dos furries reais para serem comidos. Irritada, Tama se prepara para lutar novamente, mas Annette a impede e diz que sabe da tragédia que lhe aconteceu. E agora, sendo a única de sua família, Tama é o último símbolo de esperança que seu povo tem, então ela não deve se arriscar mais. Annette diz a Dazai que precisarão que ele use seu dom, e ele diz a Tama para ficar para trás enquanto ele, Annette, Nir e Melos vão confrontar Kibara. Na entrada do palácio, eles encontram dois monstros prontos para atacá-los, mas Dazai educadamente pede para ser entregue a Kibara para que pudesse ser comido. Ele diz que sempre quis morrer e acha que ser comido seria uma ótima maneira de partir. Os dois monstros ficam confusos sobre o que fazer e os jogam de volta em sua cela, onde Annette começa a chorar novamente. No entanto, Dazai a acalma e revela uma gazua, que Nir pode usar para libertá-los. Ao mesmo tempo, Briar descobre que Tama fugiu da casa de Fawn, e ela explode através dos dois ogros, pronta para começar a segunda rodada contra Kibara. Anos atrás, a pequena Tama estava subindo em uma árvore para assistir secretamente a um dos treinos de combate de Siberian com seu irmão, o Príncipe Leon. A sessão terminou quase imediatamente, pois Leon ainda era dolorosamente fraco e incapaz de acompanhar. E enquanto Leon lutava para se firmar, Briard sugeriu que Siberian tentasse uma abordagem mais gentil, apontando que Leon sempre fora naturalmente delicado. Siberian recusou categoricamente, insistindo que Leon precisava ser forjado na força porque estava destinado a governar como rei um dia. Foi então que Siberian notou Tama observando da árvore. Quando ela, animada, pediu para treinar com eles, o rei a repreendeu por espionar e ordenou que voltasse para dentro e usasse vestidos como uma princesa de verdade. Minutos depois, Tama emburrou em seu quarto e reclamou com sua mãe, Lapoma, sobre como Siberian se recusava a treiná-la, o que a fazia se arrepender de ter nascido princesa. Lapoma ouviu a filha atentamente antes de decidir dar-lhe uma palestra sincera sobre a vida e as escolhas. De volta ao presente, dentro da sala do trono em ruínas, Siberian chama Tama de idiota e ordena que ela deixe o campo de batalha. Mas, como de costume, ela o ignora.
Kibara zomba de seu desafio e promete saboreá-la a cada momento antes de chutar o cadáver do demônio em sua direção. Ela mal consegue desviar e nessa abertura, Kibara encurta a distância e libera a mesma habilidade de relâmpago que Siberian usou antes. Ali, ele explica com arrogância que com sua habilidade de comer, ele absorve os poderes de quem ele consome. Enquanto isso, Dazai e os outros estão agora livres, e Annette suspira aliviada e diz a Nier que estava preocupada que Dazai realmente se oferecesse a Kibara. Então, Dazai localiza o quarto da falecida rainha e os leva para dentro. Ele começa a vasculhar, procurando algo. Isso confunde os outros. Ao encontrar uma gaveta trancada, ele pede a Nier para usar seus talentos mais uma vez. O ladrão trabalha na gaveta e, eventualmente, descobre um livro escondido, que é o que Dazai procura. De volta à luta, Tama começa a perder o fôlego. Kibara desliza por trás dela e atinge sua coluna, lançando-a pelos ares como Jordan antes de derrubá-la novamente. A dor a domina e memórias inundam sua mente. Ela se lembra do dia em que seguiu Leon até seu treino e perguntou por que ele se esforçava tanto, já que mal gostava de lutar. Leon admitiu que acreditava que Tama era uma lutadora melhor, mas por causa da esperança que todo o reino depositava nele, ele queria trabalhar mais duro do que todos para proteger o que amava. Essa memória reacende a determinação de Tama e ela se força a ficar de pé novamente. Siberian grita para ela parar, dizendo que Kibara é muito forte, mas ela se recusa. Kibara observa de pé e fica emocionado, declarando que nunca enfrentou uma princesa tão espirituosa antes. Perdido em sua própria excitação distorcida, Kibara relembra seu passado como o filho mimado de 2 pais imensamente ricos. Após anos tendo todos os desejos realizados, ele fica desesperado para sentir algo diferente. Esse desespero o leva à violência sem sentido que seus pais repetidamente tiveram que encobrir, e o vazio só se aprofunda até que ele eventualmente vagueia pela rua e ataca um estranho, um ato que por fim leva à sua invocação para este mundo. Voltando ao presente, Kibara decide que Tama será uma adição digna à sua coleção. Enquanto as mandíbulas monstruosas se fecham sobre ela, o tempo de repente congela e a criatura fica imóvel. Kibara fica boquiaberto, sem acreditar, enquanto Dazai avança. Ninguém nunca tinha parado aquele monstro bocudo e feioso antes, e Kibara exige saber quem ele é. Nisso, Annette surge e manda Kibara se render, avisando que Dazai pode mandá-lo de volta para a vida miserável de onde ele veio. Quando ela insiste para Dazai usar seu poder, ele se recusa, dizendo que Kibara é muito sem graça e insignificante para valer o esforço. O insulto deixa Kibara furioso, e ele libera uma onda de energia devastadora que destrói o que restou do Salão do Trono. Enquanto Annette corre para proteger Nier, Tama desaba sob o peso da culpa, convencida de que suas escolhas são a razão de tudo ter sido destruído. Ela cai em prantos, mas Dazai segura seu ombro e coloca um livro em suas mãos, dizendo que a história dolorosa de sua vida é interessante o suficiente para despertar seu interesse. No momento em que ela o abre, a habilidade dele se ativa, forçando uma rede a reforçar suas defesas para proteger todos por perto. Kibara avança de novo, mas Dazai explica calmamente a Tama que ela nunca foi feita para escolher entre ser princesa ou substituir Leon como uma espécie de herdeira guerreira. Ela sempre foi destinada a viver livremente, e a perda da família e a pressão de apoiar o pai em luto apenas enterraram essa verdade. Quando ela ainda hesita, Dazai a lembra da última conversa com a mãe. Naquela época, Lapama tinha notado o entusiasmo de Tama para treinar e disse a ela para viver a vida que quisesse, prometendo confrontar Siberian pessoalmente se fosse preciso. Enquanto Tama abraça essa memória, um poder imenso se manifesta dentro dela, algo que Siberian reconhece instantaneamente como a marca da besta divina. Anos antes, durante um dos treinos particulares de Leon, o brasão havia se ativado pela primeira vez. Tama tinha implorado a Leon para manter segredo, sabendo o quanto Siberian se opunha ferozmente à sua luta. No entanto, Siberian ouviu tudo e escolheu ficar em silêncio. Agora, afogado em arrependimento pelos anos, ele a havia contido. Siberian assiste impotente enquanto Kibara se gaba de que nada pode pará-lo. Tama avança e libera uma combinação devastadora que domina completamente o Kibara, finalizando ao despertar totalmente o brasão divino e destruí-lo por dentro. Ambos desabam em seguida e Annette corre para curar Tama. Siberian pega o diário de Lapama com Dazai e o agradece por guiar sua filha. Enquanto ele se aproxima do corpo caído de Kibara, Briard o avisa que a batalha ainda não acabou. Kibara se levanta de novo, transformado pelo poder que ganhou ao consumir o Rei Demônio. Ele se deleita com a força que o inunda, pronto para liberar o inferno. Mas sua cabeça é subitamente cortada por ninguém menos que a filha do Rei Demônio, Waedelia. Mesmo assim, Kibara continua falando, se gabando até Waedelia aniquilá-lo completamente. Ela então se vira para Dazai, exigindo saber como ele sobreviveu. Em vez de responder, Dazai pergunta se ela se sente satisfeita por ter vingado o pai. E isso abala Waedelia, que jura matá-lo no próximo encontro e parte em seu dragão.
Dias depois, o reino começa a se recuperar. Annette se prepara para partir com Dazai e Ni, só para descobrir por Fawn que Tama pretende ficar e ajudar a governar o reino. Mas nesse momento, Siberia entra no quarto de Tama e diz a ela para ir com seus amigos preciosos. Ele insiste que não precisa da ajuda de uma suposta herdeira e a manda viver a vida que quiser, com a promessa de que ela voltará um dia. Radiante, Tama rasga seu vestido real e promete retornar um dia como a artista marcial mais forte, antes de sair correndo para alcançar os amigos. Enquanto ela sai, Briard pergunta a Siberian por que ele não consegue simplesmente admitir o amor pela própria filha, e ele desconversa, sabendo que com o livro em mãos, sua amada filha ficará bem. Logo fora do reino, Dazai consegue sentir a aproximação dela. E quando Tama aparece para se juntar à sua turma, os outros a recebem com sorrisos. Vários dias depois, a turma chega a uma árvore enorme e linda, uma que quase fez Nir chorar de emoção. Sendo de lá, Tama imediatamente começa uma explicação entusiasmada sobre como é a maior árvore de todo o domínio. Mas antes que ela consiga explicar tudo, Nir a interrompe, dando a Annette a chance de entrar em cena e roubar a cena de Tama, explicando tudo sobre a árvore para Dazai, o que irrita profundamente a Tama. A turma então segue em direção à cidade, esperando um lugar adorável, mas congela de incredulidade ao descobrir um cassino transbordando de jogadores e, digamos, pessoas peculiares. A princípio, Dazai fica empolgado por se encontrar em outro ambiente que parece genuinamente ameaçador à vida, mas sua empolgação despenca rapidamente quando ele percebe que suas pílulas acabaram. Desesperado, ele se afasta em busca de outra fonte de veneno, enquanto as garotas decidem ficar e localizar o prefeito da cidade. Não muito depois, elas encontram um senhor idoso responsável, que explica cuidadosamente que vários heróis chegaram meses antes e corromperam completamente a cidade, transformando-a num covil de jogos de azar e viciados. Ele lhes mostra uma folha da árvore do mundo e implora por ajuda, explicando que a árvore parou de abençoar a cidade devido ao abuso constante que sofreu. Nesse momento, um herói chamado Yamada aparece e se apresenta declarando com confiança que pretende salvar a cidade. As garotas imediatamente ficam tensas e se preparam para um confronto, mas depois que Yamada se aproxima do prefeito e insiste que ele realmente quer reparar o dano causado pelos outros heróis, Annette fica otimista e pergunta a Dazai o que ele pensa, só para perceber que o sujeito sumiu. Enquanto o corpo de Dazai começa a se recuperar da falta de toxinas constantes, sua depressão piora dramaticamente. Então ele sente o cheiro inconfundível de drogas vindo de uma caverna próxima e segue ansiosamente para lá, esperando se misturar com os encrenqueiros locais. Chegando lá, ele casualmente pede um pouco do que estão fumando, só para sua noite tomar um rumo inesperado, quando uma mulher que parece a Megan Fox no auge aparece e oferece para mostrar o que sua garganta infinita pode fazer. A garota Isha o leva a um bar e pergunta por que ele estava rondando perto da caverna. Ele responde confessando abertamente seu ódio por estar vivo, pois isso o faz lembrar como perdeu algo precioso para ele. Ela de repente oferece para ajudá-lo a dormir com uma dança relaxante, o que o enoja imediatamente e ele tenta recusar. No entanto, assim que ela começa a dançar, algo em sua expressão e nos movimentos de quadril à la Shakira o hipnotiza, provando que os quadris não mentem, e ele decide silenciosamente continuar assistindo. Muito mais tarde, Annette desaba na residência do prefeito, e enquanto Tama explica que eles estavam procurando Dazai por toda parte, Esha chega e o coloca gentilmente no chão. Annette exige saber quem ela é, mas o prefeito rapidamente a lembra que Esha nem deveria ter permissão para se aproximar da cidade. Percebendo que cruzou uma linha, Esha pede desculpas e vai embora. O prefeito então explica que Esha é uma bruxa local que se aliou aos heróis quando eles chegaram e abriu um bar ao lado do cassino. Como ela apareceu sem revelar nada sobre seu passado ou verdadeira identidade, os moradores sempre a trataram como uma presença perigosa e planejam continuar assim. Ouvindo isso, Yamada jura puni-la junto com os outros heróis, mas o prefeito agarra seu braço e implora desesperadamente para que ele proteja o lar que um dia foi pacífico. Na manhã seguinte, Dazai escapa cedo, fazendo Annette persegui-lo e lembrá-lo de que logo terão que lutar contra os heróis restantes. Ele recusa categoricamente, afirmando que prefere perder tempo bebendo no bar da Esha. Nisso, Yamada aparece e diz a Annette para não interferir, alegando que a única maneira de quebrar o domínio de Esha sobre Dazai é derrotar os heróis, e eles voltam para dentro. Pouco depois, Dazai agradece a Isha pela dança particular, e quando ela pergunta se ele ouviu os rumores se espalhando pela cidade, ele os ignora, dizendo que gosta do perigo. Depois de oferecer uma oração ao espírito da árvore do mundo por sua segurança, ela explica a lenda local de que o espírito da árvore desce para trazer paz aos fracos. Quando ela o encoraja a orar também, ele rebate perguntando por que ela não segue o próprio conselho, notando o quão profundamente triste ela parecia durante a dança na noite anterior.
A conversa deles é interrompida quando um brutamontes chamado Sabu invade, exigindo bebidas e ameaçando matar os 3 pirralhos que sequestraram Nier por dívidas não pagas. Depois que eles fogem, Sabu se senta com o dono do cassino e reclama que os lucros estão caindo, levando o chefe a sugerir que eles também corrompam os furries para gostarem de jogos de azar e drogas. Enquanto ela chega com as bebidas e o lembra do acordo de que os moradores estavam fora dos limites em troca do dinheiro de proteção que ela vinha pagando. O chefe zomba dela, alegando que ela deveria ser grata pelo aumento de clientes. Quando ela se recusa e tenta intervir, Sabu a joga contra uma mesa antes de sair furioso. Dazai a ajuda a se levantar depois, pedindo desculpas por todo o ódio que ela suportou enquanto tentava proteger a cidade. Mais tarde, Yamada começa a destruir o cassino, atraindo Sabu e seus homens de volta para a briga. Eles se preparam para atacar, mas Yamada os comanda a se render e aceitar seu julgamento. Dazai aparece e o repreende por se iludir com ideias de retidão, mas Yamada insiste que Dazai também foi enganado. Com um golpe maciço de sua espada, ele afasta a gangue de Sabu, forçando-os a recuar enquanto juram vingança. Ash agradece a Yamada por salvar a vila, e depois que ele a repreende sobre mudar seus modos, os moradores explodem em elogios a ele, mas o humor deles muda instantaneamente quando se voltam contra Aisha e exigem que ela vá embora. Chocado, Yamada tenta acalmá-los, mas Dazai intervém e os chama de ingratos, apontando que Aisha passou inúmeras noites protegendo-os quando ninguém mais o faria. Os aldeões se recusaram a ouvir e, eventualmente, a expulsam enquanto Yamada assiste impotente. Depois ele pergunta a Dazai se sabia que as coisas terminariam assim, e Dazai diz pra ele focar no fato de que acabaram de expulsar sua única protetora verdadeira antes de sair com as garotas. Momentos depois, o prefeito pede a Yamada para servir como seu novo guarda-costas, revelando o plano de substituir os heróis caídos, administrando o cassino e a operação de drogas eles mesmos. Percebendo a profundidade de seu erro, Yamada cai de joelhos em desespero, lembrando-se das palavras de Dazai. Enquanto isso, Dazai admite silenciosamente que sente algum arrependimento por não ter conseguido salvar Aisha. Nisso, a Árvore do Mundo começa a puxar e morrer. Enquanto todos olham horrorizados, Aisha revela sua verdadeira forma a Dazai como uma fada. Agradece por ele a entender e o presenteia com pílulas. Dias depois, eles chegam ao domínio do deserto para encontrar o bispo lá. E enquanto as garotas reclamam do calor infernal, Dazai está animado para ser torrado até virar churrasquinho. Elas imediatamente começam a questionar se atravessar o deserto foi uma péssima ideia desde o início. E sentindo o pânico crescente, Nier os tranquiliza orgulhosamente, dizendo que tudo ficará bem, explicando que ele, na verdade, cresceu no deserto muito antes de partir em sua jornada para se tornar um verdadeiro guerreiro. Sua confiança restaura um pouco da esperança deles, e ele continua explicando que viajar durante o dia é relativamente seguro, já que monstros e bandidos só atacam à noite. No entanto, nesse momento, 3 bandidos mascarados irrompem de debaixo da areia, cada um montado em um escorpião monstruoso, e exigem pagamento pela passagem. Seu líder, Toru, não para de se gabar de como controla as planícies do deserto e decide quem vive ou morre ali. Tama e Annette rapidamente perdem a paciência, e antes que ele possa terminar outra frase, elas contra-atacam, derrubando instantaneamente um de seus homens. Enquanto o segundo bandido hesita e pergunta se deveriam recuar, Toru percebe Dazai saindo de seu caixão e imediatamente avança em sua direção. Ao mesmo tempo, Nier mal consegue puxar a espada da bainha, pois o medo está fazendo suas mãos tremerem incontrolavelmente. Vendo isso, Toru zomba e pergunta se Nier está pronto para lutar até a morte contra o veneno de seu escorpião. Ouvindo isso, Dazai fica animado e pula nas costas do monstro, pedindo casualmente para ser esfaqueado direto no coração para que pudesse morrer. Sem hesitar, Toru ordena que o escorpião ataque. Mas como todo monstro antes dele, a criatura rapidamente murcha e morre. Enfurecido, Toru saca sua espada e Nier mais uma vez se vê paralisado pelo medo. De repente, um rugido profundo e trovejante ecoa pelo deserto, fazendo Toru hesitar. Decidindo que não vale a pena o risco, os bandidos juram vingança e desaparecem de volta sob a areia. Enquanto Annette cura Dazai, Tama percebe a mudança repentina de humor de Nier e diz a ele para se animar, superar o medo e focar em se preparar para a próxima luta. Nier mais tarde se aproxima de Dazai e pede desculpas por ter travado, mas Dazai dá de ombros, dizendo que o medo é algo que todo guerreiro precisa superar no início. Não muito depois, Nier leva o grupo a um antigo orfanato e espera nervosamente até as crianças o reconhecerem. Uma mulher chamada Katie o recebe calorosamente em casa e eles entram para jantar. Nier fica chocado com a quantidade absurda de comida na mesa, levando Katie a explicar que um estranho desconhecido frequentemente deixa cestas de suprimentos sem nunca mostrar o rosto. Quando as crianças perguntam animadamente se Nier realizou seu sonho de se tornar um herói, ele hesita antes de afirmar que está mais perto do que nunca, agora viajando ao lado de um. Insatisfeitos com a resposta vaga, eles insistem em conhecer esse herói, e Nier aponta desajeitadamente para Dazai, que imediatamente nega, dizendo que não passa de um autor, mas isso não impede as crianças de perguntarem sobre suas histórias heróicas.
Ele responde descrevendo a história mais desoladora que já escreveu, sobre o homem que queria liberdade e no fim virou um pássaro, forçando Cat a implorar para ele parar antes que traumatizasse todo mundo. Mais tarde naquela noite, Cat coloca as crianças na cama, mas Nier e as garotas ouvem o mesmo rugido sinistro de antes e perguntam se ela sabe algo sobre isso. Ela explica que um lobo faminto tem rondado a área e os avisa para não saírem à noite, sem saber que Dazai já se afastou para investigar o último ataque do lobo. Mais tarde, Tama acorda Nier com um soco e ele avista uma sombra se movendo fora da casa. Determinado a provar que não é inútil, ele pega sua espada e sai, onde encontra um homem de aparência frágil chamado Saito, colocando comida em uma cesta. Saito rapidamente insiste que não quer fazer mal, e Nier percebe que ele deve ser o misterioso benfeitor que Cat mencionou. Ele ajuda Saito a recolher os suprimentos e pergunta por que ele nunca se junta a eles para o jantar. Saito explica que prefere ficar em segundo plano e, em vez de chamar Net para lidar com ele, Nier o convida para sentar em um banco próximo e conversar. Nier se abre sobre seu sonho de se tornar um guerreiro digno da espada que seu pai lhe deixou antes que ambos os pais morressem. Ouvir isso faz Saito cair em lágrimas, embora ele eventualmente se acalme para que possam continuar conversando enquanto Dazai escreve silenciosamente outra história por perto. Na manhã seguinte, Nier convida Saito para o café da manhã, mas Saito recusa, alegando que não merece tanta gentileza. Sem se abater, Nier passa o dia com ele mesmo assim, coletando comida e aproveitando o tempo juntos. À noite, a Net e Tama ficam chocadas ao encontrar Nier já dormindo e se perguntam para onde ele desapareceu o dia todo. De repente, Cat entra correndo, gritando que uma das crianças foi sequestrada. Lá fora, Toru está com um exército inteiro de bandidos e Nier pega sua espada e sai correndo com os outros. Mas mais uma vez, o medo o domina e ele congela. Nesse momento, Saito puxa Nier para o lado e Nier desaba, chorando enquanto pergunta por que não consegue parar de ser um covarde. Ouvir sua angústia traz de volta memórias da vida anterior de Saito, e ele diz a Nier para não se preocupar mais antes de se transformar em um lobo enorme bem na frente dele, tipo o Jacó de Crepúsculo. Em segundos, Saito avança pelas forças de Toru, forçando Toru a soltar a criança e fugir. Mas Saito rapidamente o alcança. Vendo isso, Nier se lembra da gentileza de Saito e corre atrás dele. Determinado a impedi-lo de perder o controle, ele bloqueia as garras de Saito várias vezes, até se deixando vulnerável, até que Saito finalmente se contém e retorna à forma humana. Juntos eles retornam ao orfanato. Saito então confessa que foi fraco e indefeso em sua vida passada até que um garoto aleatório o defendeu uma vez, tornando-se seu único amigo. O laço deles se aprofundou com o tempo, mas quando os valentões voltaram, Saito entrou em pânico e escolheu salvar a si mesmo. Enquanto ele corria, sua vida terminou abruptamente. Ele insiste que suas pernas fracas foram a razão pela qual não pôde ajudar seu amigo, mas Dazai o interrompe, dizendo para ele parar de mentir para si mesmo e se esconder atrás de desculpas. Nier reage, agarrando Dazai e defendendo Saito, dizendo que entende exatamente como é ser um covarde. Enquanto Nier desaba, Saito o abraça e diz que ele não é covarde de jeito nenhum, porque arriscou a vida para impedi-lo. No momento em que Saito admite que ele mesmo era o verdadeiro covarde, o poder de Dazai se ativa, abrindo um portal sob ele. Desta vez, em vez de crueldade, Dazai admite que foi longe demais e lembra Saito de todo o bem que ele fez desde então. Pois ele é um homem que faz o bem sempre que pode. Depois que todos o agradecem, Saito é enviado de volta ao momento de seu acidente com um sorriso grato no rosto, onde fica chocado ao ver seu amigo lhe oferecendo a mão em vez de deixá-lo para trás, corrigindo o erro que ele cometeu uma vez. No dia seguinte, dentro do castelo do Rei Demônio, um homem completamente pirado serve vinho para ninguém menos que Satin. Com um sorriso educado, ele relata que Kibara falhou espetacularmente em sua tentativa de tomar a terra natal de Tama. Ele continua dizendo que as expectativas devem permanecer baixas para os outros que foram enviados para conquistar a nação anã no deserto sem Goku, pois eles reconhecem que a defesa dos anões é impenetrável. Na nação anã, os anões liderados pelo Rei Dora são forçados a lutar contra uma enchente interminável de demônios que se chocam contra as muralhas fortificadas da nação. Enquanto o cansaço se instala e o confronto fica mais feroz, Esha repreende Wolf para parar de beber e realmente ajudar. Wolf a ignora preguiçosamente, dizendo que eles estão lutando sem parar há dias, e que ela deveria relaxar. Quando ela o agarra pela camisa e exige que ele leve a sério, o olhar dele se volta para o campo de batalha onde o herói caído da miséria, Sengoku, lança mais uma onda de demônios. Wolf rapidamente diz a Doran para atrair o inimigo para uma área aberta. Entendendo imediatamente, Doran se oferece como isca e avança. Assim que os demônios inundam as planícies abertas, Wolf finalmente age, liberando um feitiço de vento devastador que aniquila todo o exército em uma única e arrasadora explosão. Diante daquele poder avassalador, o herói caído recua com os poucos soldados restantes. Assim que Wolf começa a relaxar de novo, todos notam algo horrível. Dazai, imitando o Ninjago no tornado. Após essa vitória, o Rei Dora dá um banquete enorme para celebrar a sobrevivência de mais um dia. Ele não perde tempo zombando da igreja, culpando-a em voz alta por produzir os heróis caídos responsáveis por toda essa bagunça.
Quando Wolf finalmente se junta à reunião e pede um pouco de compreensão, Doran admite que, sem sua intervenção, o dano teria sido catastrófico e elogia abertamente sua contribuição. Em outro lugar no banquete, Annette se reencontra com Esha, que pede desculpas pelo que aconteceu com Dazai e pergunta se ele está melhor. Bem na hora, Dazai aparece e reclama que celebrar sua sobrevivência não faz sentido, já que tudo o que ele sempre quis foi ser devidamente apagado da existência. Ele também lamenta a perda de seu amado caixão, levando Annette e Esha a prometerem que conseguirão um novo para ele. Wolf se aproxima, mas o caos irrompe quando Melos perde a linha ao ver Femelos, a familiar morcego do próprio Wolf. Wolf então pede desculpas a Dazai por fazê-lo girar como um Beyblade, mas Dazai o xinga por não ter conseguido acabar com sua miséria. E mesmo assim oferece um aperto de mão por ter chegado mais perto do que a maioria de dar um fim à sua agonia. Conforme a noite avança, Isha explica tudo o que aconteceu desde o início da guerra contra o herói caído da desgraça. Quando Tama anuncia animadamente que já derrotou um herói caído em casa, Wolf zomba e insiste que não há como uma peludinha ter derrubado um. Tama retruca dizendo que seu grupo não é fraco e até revela a amabilidade de Dazai de enviar heróis de volta ao seu mundo original. Embora Wolf reconheça o quão assustadoramente poderosa essa habilidade é, ele ainda insiste que eles não precisam de Dazai para vencer. Curiosa, Tama pergunta se o Wolf é realmente tão forte e Aisha confirma que ele é considerado um dos magos mais poderosos que existem, tão poderoso que forasteiros pensariam duas vezes antes de enfrentá-lo. De volta ao castelo do Rei Demônio, Sengoku retorna de sua derrota humilhante e jura que garantirá uma vitória no dia seguinte. O Homem de Smoking o tranquiliza calmamente, revelando planos de enviar uma mulher chamada Yuriko para lidar com Wolf pessoalmente. Mais tarde naquela noite, Dazai leva Melos para uma caminhada e percebe o quão miserável ele parece. Ele pergunta se é por causa de Femelos, e quando Melos admite, Dazai diz para ele saborear a dor antes de decidir ajudar mesmo assim. Eles logo se deparam com um grupo de figuras suspeitas tentando curtir com Wolf e sua familiar, mas Wolf recusa, alegando ter assuntos pessoais para resolver. Enquanto Wolf se afasta, Melos afunda ainda mais no desespero. Dazai o tranquiliza e decide seguir Wolf discretamente, rastreando-o até uma casa caindo aos pedaços, escondida no fundo da cidade. Depois que Wolf bate e é recebido pelo silêncio, ele permanece tristemente na porta. Testemunhando isso, Dazai percebe que há muito mais em Wolf do que sua reputação de bêbado superpoderoso. Escolhendo não se intrometer, ele vai embora, decidindo que seria errado espionar algo tão pessoal. No dia seguinte, a batalha recomeça. Wolf retorna às torres para apoiar as forças de Doran e Morrow voa alto até que um dragão massivo aparece no céu, incinerando a maioria dos soldados em segundos. Enquanto ele faz uma nova investida, Wolf se prepara para atacar, mas Doran o avisa que o cavaleiro não é Sengoku e não deve ser subestimado. Wolf ignora o aviso até que o cavaleiro se aproxima e o chama de seu mestre. Congelado em choque, Wolf deixa cair seu cajado. Yuriko aproveita o momento, o captura, paralisa Aisha e escapa para o céu. Horas depois, Doran explode de raiva enquanto eles lidam com a perda de seu maior trunfo. Perto dali, Dazai nota Femelos chorando após perder seu mestre e incentiva Melos a fazer algo. Em vez de reclamar, Melos e Dazai seguem para a casa que Wolf visitou antes e encontram uma senhora abrindo a porta. Enquanto isso, Yuriko chega num templo no deserto com Wolf acorrentado. Seus subordinados correm para protegê-lo, mas ela os domina sem esforço com magia negra. Na capital Anan, Isha explica que Wolf amava ensinar heróis até que um incidente trágico o transformou no alcoólatra quebrado que todos conhecem, e ela acredita que isso está ligado a Yuriko. Quando Doran admite que não tem pessoal suficiente para resgatá-lo, Tama e Ned se voluntariam, citando sua vitória sobre um herói caído. Nesse momento, Dazai entra carregando a senhora idosa. E na manhã seguinte, o grupo se prepara para encontrar Wolf, e agradece a Doran pelo equipamento de alta qualidade preparado para a missão. Quando Dazai reclama que seu pedido não foi atendido, Doran explica que as instruções eram incompreensíveis. De repente, Toru surge do chão e Tama imediatamente se prepara para uma luta. Mas Toru faz uma reverência profunda e pede desculpas por tudo, alegando que quer ajudá-los a atravessar o deserto. Quando perguntam como, ele ataca um tigre aleatório e o transforma em um ônibus peludo. As garotas, incluindo Niren, embarcaram incrédulas, apenas para Toru chutar Dazai para longe de assassinar seu escorpião e partir sem ele. As garotas tentam fazer Toru voltar, mas ele se recusa, deixando Dazai para se virar sozinho. De repente, a senhora o agarra pelo braço e insiste que precisa ver Wolf. Algum tempo depois, Isha e os outros chegam ao templo no deserto, e quando Annette quer ajudar os sacerdotes feridos, Isha a impede imediatamente. Ela explica que a magia negra de Yuriko ainda paira em seus corpos e tocá-los sem cuidado poderia piorar as coisas. Enquanto avançam, Isha avista Wolf sendo mantido em cativeiro e instintivamente avança para libertá-lo. Yuriko calmamente ordena que não interrompam a conversa e invoca um exército de esqueletos para mantê-los ocupados.
A princípio, Tama e Annette destroem os esqueletos com facilidade, empolgadas com o quão mais fortes se sentem graças ao novo equipamento. Mas a empolgação não dura muito quando Yuriko simplesmente restaura os esqueletos caídos repetidamente, forçando-as a lutar sem parar. Minutos depois, um dos esqueletos atinge Isha com força e a joga diretamente em direção a Yuriko. Isha exige saber por que ela está indo tão longe, sendo que Wolf passou tanto tempo treinando-a. Há muito tempo, quando Yuriko chegou a este mundo, Wolf imediatamente a acolheu sob sua asa. No entanto, sua necromancia era limitada a manipular plantas, então ele a encorajou a tentar viver uma vida normal, dizendo que ela não precisava lutar contra o Lorde Demônio de forma alguma. Yuriko ignorou o conselho e continuou treinando, enquanto Wolf tentava apoiá-la, ajudando-a a experimentar a vida comum e ainda orientando suas habilidades. Tudo mudou no dia em que a irmã mais nova de Yuriko, Hikari, também foi invocada para este mundo. A atenção de Wolf se voltou completamente para treinar Hikari, deixando Yuriko desesperada para recuperar até mesmo um fragmento de sua atenção e foco. Um dia, depois de finalmente aprender a acelerar o envelhecimento das plantas com seus poderes, Yuriko correu para dentro para mostrar a ele, apenas para ouvir Wolf transbordando de empolgação ao declarar Hikari a heroína que o mundo sempre precisou. Naquele momento, o verdadeiro poder de Yuriko despertou, saindo do controle e consumindo Hikari por completo. Wolf caiu de joelhos, paralisado pela culpa, incapaz de fazer qualquer coisa além de chorar. Após terminar sua história, Yuriko absorve seu exército de esqueletos, revelando um monstro grotesco da morte sob seu comando. Ela declara que aceitou sua escuridão e se prepara para exterminá-los a todos. Nesse instante, Dazai rompe no templo pilotando um caminhão monstro caixão recém-modificado, pedindo desculpas casualmente pela interrupção e diz que Yuriko se parece com alguém que ele conheceu recentemente. Momentos depois, Melos traz a senhora que se revela ser Hikari, a irmã que Yuriko acreditava ter destruído. Enquanto as irmãs se encaravam em silêncio atordoado, Dazai explica que ficou tão chocado quanto quando Hikari lhe contou a história delas. Elas cresceram em uma família amorosa, mas Hikari nasceu com um sistema imunológico severamente enfraquecido e estava constantemente doente. Yuriko passou a maior parte da infância cuidando da irmã, muitas vezes sacrificando suas próprias necessidades no processo. Enquanto Hikari tenta se explicar, Yuriko perde a paciência e envia seu exército de esqueletos avançando contra Dazai, forçando Tama e Annette a intervir para protegê-lo. Quando Hikari implora para ela parar, Yuriko finalmente revela o ódio que vinha enterrando por anos. Ela diz que este mundo deveria ser sua chance de viver uma vida normal, livre de responsabilidades. Mas em vez disso, Hikari apareceu e roubou essa chance dela. Enquanto ela explode, Dazai calmamente se aproxima e pergunta o que ela realmente quer. Enraivecida, Yuriko envia seu demônio da morte direto para ele. Antes que possa atacar, Wolf empurra Dazai para o lado e recebe o golpe ele mesmo. O ataque envelhece metade de seu corpo instantaneamente, mas ele permanece consciente o tempo suficiente para pedir desculpas por nunca ter reconhecido os sentimentos de Yuriko. Então, Dazai caminha direto para Yuriko, suportando os esqueletos enquanto o dilaceram, e pergunta novamente o que ela realmente queria. Yuriko finalmente desmorona. Ela revela que no dia em que foi invocada, Hikari estava doente como sempre, e o pai estava tão consumido pela preocupação que nem notou que era o dia da formatura de Yuriko. Após horas cuidando de Hikari sozinha, Yuriko decidiu comemorar por conta própria. Quando voltou para casa e soube que a condição de Hikari piorou enquanto ela estava fora, o pai a esbofeteou e a acusou de ser egoísta. Aquele momento a destruiu completamente, e ela saiu de casa naquela noite, que foi a noite em que o caminhão da desgraça a visitou. Ao terminar, Yuriko desaba, soluçando, admitindo que ainda é a mesma irmã mais velha ciumenta que sempre foi. Dazai gentilmente levanta o rosto dela e diz que não há nada de errado em querer ser vista. Hikari avança e a abraça, e Dazai pergunta se Yuriko sequer sabe por que Hikari também foi invocada. É revelado que após Yuriko ser invocada, Hikari caiu em depressão profunda. Como Yuriko sempre foi sua âncora emocional, ela saiu de casa procurando a irmã e teve o mesmo destino. Uma vez invocada, Hikari secretamente pediu a Wolf para focar em treiná-la, esperando que Yuriko pudesse finalmente viver a vida normal que merecia. Enquanto as irmãs finalmente entendem a verdade entre elas, Dazai ativa sua habilidade e reverte o dano causado pelos poderes de Yuriko. Em seus momentos finais, Yuriko pede desculpas e agradece a Wolf pela vida que teve enquanto esteve com ele, e as duas voltaram ao mundo real como irmãs novamente. No mundo real, Hikari acorda com Yuriko abrindo as janelas. Yuriko pergunta se Hikari sonha com alguma coisa, e Hikari conta a ela sobre a história de um mundo distante e como um escritor a salvou. De volta ao templo, Wolf já está animado com a ideia de retornar ao campo de batalha, mas Tama imediatamente zomba dele por ter sido completamente inútil durante a luta. Antes que ele possa retrucar, Dazai calmamente diz a todos para ficarem alertas, avisando que outra batalha está por vir. Nesse momento, Sengoku arromba o teto e declara que as brincadeirinhas deles finalmente acabaram. Wolf avança e ordena que todos se afastem, insistindo que é a vez dele de ser o protagonista.
Ele libera um de seus feitiços mais fortes, mas Sengoku o aguenta casualmente e afirma que seu feitiço fraco, tipo Yamcha, nunca poderá perfurar sua armadura. Toru tenta entrar na luta, apenas para ser arremessado ao chão por uma barreira invisível. Tama avança em seguida e libera o mesmo ataque que derrubou Kibera. No entanto, Sengoku o bloqueia com a mesma facilidade. Ele então invoca sua espada e balança direto para ela, mas Nir salta no último segundo e bloqueia o golpe, estilhaçando a lâmina de Sengoku no impacto. Atordoado, Sengoku reconhece a espada que Nir segura e diz para ele ficar mais forte antes de recuar. De volta com os anões, Doran organiza outro banquete enorme para celebrar a sobrevivência deles. Enquanto todos comem e bebem, Satin se infiltra na cidade sob a cobertura do caos. Quase ao mesmo tempo, Dazai leva Melos em uma missão para reuni-lo com a garota de quem ele gosta. Melos se aproxima de Femelos com um buquê cuidadosamente preparado, apenas para ser rejeitado sem piedade. Dazai o afasta e começa uma palestra brutalmente honesta sobre namoro, bem quando Satin passa por eles. Dazai congela, verifica para ter certeza de que não está alucinando, então a chama e corre até ela. Ele diz a ela há quanto tempo a procura e pergunta se ela está finalmente pronta para pular com ele. Ele a leva até uma janela, animado para cumprir a estranha promessa de morrerem juntos. Mas Satin afasta a mão dele. Olhando em seus olhos, ela diz que ele tem mais luz neles e que não é a mesma pessoa da noite em que estiveram à beira do rio. Ele insiste que seu desejo de deixar o mundo não mudou, mas ela rebate que ele parece mais vivo do que nunca. Nesse momento, Niren e as garotas chegam, perguntando o que ele tem feito. Satin responde por ele, dizendo que encontrou pessoas que o fazem querer viver, e então se afasta. Dazai tenta detê-la, mas ela desaparece diante de seus olhos. Ele fica ali em choque enquanto Annette finalmente percebe que Satin é a garota que ele procurou por todo esse tempo. No dia seguinte, o grupo visita Roto, o ferreiro responsável pelo equipamento aprimorado deles. Após agradecê-lo, Annette verifica Dazai, apenas para vê-lo de repente começar a engolir todos os remédios que tem até seu corpo atingir o limite. Enquanto Annette o cura, Nir pergunta a Roto sobre a espada de seu falecido pai e descobre que ela carrega uma habilidade lendária há muito tempo considerada perdida. Momentos depois, Dazai liga seu caminhão-caixão e parte, esperando que isso finalmente silencie a dor enquanto os outros correm atrás dele em pânico. De volta ao palácio do Rei Demônio, Sengoku relata casualmente seu fracasso a um dos atendentes. Satin então retorna com um ânimo incomumente elevado e anuncia que Dazai tem o poder de mudar o mundo. Enquanto isso, Nir e as garotas chegam a uma nova cidade e rapidamente percebem que não fazem ideia para onde ir. Um homem local se aproxima e explica que esta cidade é o último lugar por onde o maior herói do mundo passou antes de derrotar o Lorde Demônio anterior. Ele lhes mostra uma estátua retratando aquele herói batalhando contra um monstro massivo. Mas quando Tama aponta que o herói parece estar perdendo, o homem explica que alguém dirigindo um caixão literal bateu no túnel atrás deles e o arruinou. Elas imediatamente percebem que foi Dazai e tentam segui-lo, mas o homem as impede. Ele explica que o túnel leva a uma floresta proibida governada pela Rainha das Fadas e que apenas uma pessoa entrou, sobrevivendo a 3 provações no túnel. Convencidas de que Dazai é instável demais para conseguir isso, elas assistem incrédulas enquanto ele passa pelas 3 provações sem nem perceber. E é puxado para um portal que o joga diretamente nos melões leitosos da Rainha Obiris. Ela se apresenta enquanto 2 fadas furiosas aparecem e exigem que ele mostre respeito saindo de cima dela. Mas Dazai as ignora e se concentra em coletar seus comprimidos. Uma fada, Salulu, ataca imediatamente, mas Obiris a impede e apresenta a Dazai a escolha entre ganhar poder absoluto ou fé em seus companheiros. Ele rejeita ambos e pede para ser liberado da existência. Salulu explode de raiva enquanto a outra fada, Elulu, sugere nervosamente que deixá-lo entrar pode ter sido um erro. Obiris discorda, afirmando que Esha não abençoaria qualquer um. Ela pergunta que forma a bênção de Esha tomou e Dazai explica sobre os comprimidos infinitos, então desabafa sua frustração por ser sempre empurrado para salvar o mundo quando tudo o que ele queria era deixá-lo com Sachin. As garotas exigem que Obiris o mande de volta, chamando-o de sem esperança, mas ela recusa. Após sentir a importância de Satin através de sua fita, Obiris promete que eles se encontrarão novamente e lhe dá um apito de fada que invoca ajuda sempre que ele precisar. Depois disso, ela o manda de volta para Nir e os outros. Enquanto bombardeiam com perguntas, o homem local explode de raiva pela estátua ter sido destruída novamente. Dazai sopra o apito, invocando Salulu, que imediatamente perde a cabeça ao perceber que agora é sua escrava. Apesar de Obiris e Elulu ordenarem que ela ficasse com ele, não importa o quão ruins as coisas ficassem, ela continua reclamando enquanto Dazai parte com Nir e as garotas. Em outro lugar, Isha pergunta a Wolf por que ele nunca apresentou Dazai ao Papa. E Wolf calmamente responde que eles se encontrarão eventualmente, porque a obra-prima de história de Dazai está longe de terminar, enquanto ele, seu caixão a jato turbo e sua equipe continuam sua jornada rumo à inexistente segunda temporada. Se você assistiu a este resumo de anime até o final, comente abaixo Caçador da Morte. E se você adora resumos de anime como este, assista a este vídeo.